Capítulo 77, 3. Escuridão. E minhas bruxas eram companheiros que haviam empurrado algo como cortesia para uma lixeira de lixo. Essas malditas garotas. Essas putas que nem mesmo seriam satisfatórias para mastigar até a morte. Rustlé. Foi no instante em que o comandante Kissitri trouxe tirou sua espada. As bruxas que estavam conversando e gargalhando entre si ergueram suas equipes e apontaram-nas para as gargantas dos soldados. Era noite. Sombras que claramente não eram lançadas envolviam os pescoços dos soldados como tentáculos de polvo. Eles perversamente se viraram como se pudessem lamber os pescoços dos soldados e privá-los de suas vidas a qualquer momento. O comandante engoliu em seco. Ao longe, embora a carnificina sob o pretexto de expurgar ainda fosse barulhenta e a música que Farnese estava realizando também fosse proeminente, este lugar, porque esta colina onde minha cela de prisão estava localizada era como o olho da tempestade colocada bem no centro. De todo clamor, o som de alguém engolindo era sombrio. Sim? Bem. O que? As bruxas inclinaram a cabeça. O ângulo e a velocidade com que as bruxas inclinaram a cabeça eram idênticos. Enquanto inclinavam a cabeça obliquamente na mesma velocidade e ângulo, as bruxas sorriam alegremente. É a primeira vez que você vê cadelas loucas. Senhor. Você. Senhor. Eu não acho que este seja nosso primeiro encontro. Eu lembro de ver seu rosto em algum lugar. Onde estava? Onde eu testemunhei a face deste punk. A bruxa então proferiu. Planícies e Otvinja. Na área de montagem da Aliança Crescente. Está certo. Foi quando te vi. Foi quando você mostrou o seu rosto, enquanto movia aqueles olhos triviais. Enquanto abanando aquela boca suja. Sim. Eu te vi então. Sobre o que você tagarilou naquele momento. Meus queridos companheiros, minhas amadas damas. Você se lembra? Eu lembro. Eu lembro. Eu me lembro bem. Sua Alteza Dantalha estava conduzindo as tropas e passando pelo humilde acampamento, mas elas obstruíram nosso caminho. Eles jogaram bolas de neve para nós. Era pilhas de neve que estavam manchadas de lama. Não tínhamos outra escolha senão proteger Sua Alteza com nossos corpos humildes. Nós nem esperávamos que alguém limpasse nossos corpos, mas Sua Alteza pessoalmente limpou nossas roupas. As bruxas riram baixinho. A risada deles facilmente se infiltrou no ar baixo do céu noturno. O riso que fluía das bruxas era excepcionalmente leve. Eu acreditava que esse era o caso porque eles tinham jogado fora suas vidas em algum lugar. Como prova de terem jogado em algum lugar, as bruxas gargalharam quando puxaram algo que havia acontecido há um bom tempo. Para que a amante de sua honra seja uma pária, geral para ser humana, e guarda-costas reais para ser bruxa, a boa fé de sua honra empala o céu. De fato, é digno do rei dos camponeses. Você deve ter muita sorte de ser tão popular com as mulheres, meritíssimo. Por favor, ensinem as pessoas como se deitarem com meretrizes e divulgarem as informações em todo o mundo. Sua honra planeja nos derrubar? Isso é bom. Desde que Sua Excelência esfaqueou a garganta de Sua Alteza Andromalius a fim de salvar a vida de uma prostituta sucubus, então matar dezenas ou centenas de sujeitos humildes por causa daquelas bruxas também deveria ser possível, certo? Por favor, pise nos nossos cadáveres com a graça de Vossa Excelência. Embora tenha sido algo que havia acontecido há muito tempo atrás, as bruxas se lembravam bem, já que não era algo que ocorrera há muito tempo. Cada bruxa assumiu um papel e eles recitaram um ao outro as linhas que os soldados tinham proferido naquele dia. Enquanto continuavam a recitar as linhas, as sombras que estavam cavando nos pescoços dos soldados afundavam ainda mais. O som de engolir ressoou aqui e ali. Mestre? Nosso mestre e esses companheiros tiraram suas espadas primeiro, então como eles devem ser torturados? Eu assenti. Como sem graça. Mas como eles podem ser usados, se forem mortos só porque são feios? Então o que deve ser feito? Mate apenas um. Sangue espalhado. Aconteceu tarde da noite.
À frente da chuva da primavera golpeara o império dos Habsburgos e só 3 ou 4 dias depois a chuva se afastara um pouco para o sul. As nuvens de chuva tinham pulverizado um abundante suprimento de água no solo, alusivamente provando seu legado. No horizonte das planícies de Brno, apenas as poças de água que se dirigiam para o sul eram infinitas. Quando as numerosas tochas espalhadas pelo acampamento brilham naquelas superfícies de água, torna-se belo à medida que as poças se tornam radiantes. No fundo da colina, naquele nirvana que era meio água e meia sujeira, soldados desconhecidos gritavam ferozmente. Embora eu não pudesse ver os soldados, as tochas exibiam suas sombras e aquelas sombras gritavam com suas massas negras. Mate os traidores! As pernas das sombras foram enterradas até as panturrilhas em cada poça de água barrenta. Nas proximidades de seus bezerros enterrados, como se poderia suspeitar, a boca de algum cadáver desconhecido estava submersa. As bocas não podiam beber toda a água lamacenta. Seja como for, eles não poderiam vomitar a água também. Eles estavam meramente submersos sob a superfície da água. Eles simplesmente afundaram como se estivessem em um pântano. A água barrenta entrava nas bocas abertas dos cadáveres e os níveis da superfície das piscinas encolheram de acordo com a extensão dessas bocas. Parecia que era o jeito dos cadáveres de cavar suas próprias sepulturas. Era um túmulo ao redor. No centro da terra, que estava cheia de sepulturas em todas as direções, Farnese continuou a executar sua música. O céu noturno ofuscava o mundo, fazendo parecer que tudo estava envolto em vinil preto. Nessa superfície, o desempenho de Farnese tornou-se brilhante e fervido. Em cada ponto que a luz das estrelas brilhava, o desempenho da menina subiu como a língua de uma cobra e lambeu as partes inferiores da luz das estrelas. Assim, enquanto os clamores clamorosos das sombras formavam uma chave baixa e o som crescente de Farnese formava uma chave principal, os cadáveres já mortos ocasionalmente afundavam no fundo como silêncio, resultando em ressonância da música por toda a terra que estava cheia de sepulturas. Mate eles! As sombras gritaram. Ou talvez, suas bocas fizeram. Farnese se apresentou. Ou talvez os dedos dela o fizessem. Abate-os. Talvez os olhos negros de raiva fossem preferíveis. Enquanto os cadáveres foram pisados, junto com a lama e a lama apodreceram junto com os cadáveres, olhos que eram inúteis, não importando o que olhassem, dentes que não podiam ser saciados, não importando o que eles bebessem, e dedos que não importavam particularmente. Independentemente do que eles apontaram. Quando eles apontaram para aqueles traidores imperdoáveis, o som em si estava gritando. Como resultado de usar Farnese como meu procurador para espalhar veneno pelo mundo todo, eles gritavam enquanto escancaravam suas bocas e os cadáveres passavam com suas massas presas no chão. Quando as tochas se iluminaram intensamente devido a esse som, clamor e silêncio, quando se tornaram uma única sombra, naquela época, minha vida quase não conhecia limites. Tudo isso foi o estado de iluminação que eu havia trazido durante a única semana em que estive na prisão. A vitória foi legal. Além disso, era ocasionalmente bonito. Que, depois de quebrar o longo silêncio, Citri falou. Era um subordinado que eu amava bastante. É assim mesmo. Isto é um infortúnio. Eu virei a cabeça com dificuldade depois de olhar para o Nirvana por um tempo. Virar a cabeça foi uma tarefa árdua. Se eu tivesse olhado por mais tempo, então eu poderia ter esquecido completamente o fato de que eu ainda estava preso. Eles morreram porque acabaram servindo um Bad Lord depois de tudo. A coisa que eu olhei ao invés do Nirvana era o rosto sem febre de um Lorde Demônio. Citri, a Lorde Demônio da facção da montanha, que era muito superior a mim em termos de posição enquanto estava em 12º lugar, estava olhando fixamente para mim. Seus olhos estavam me dizendo que ela não queria nada mais do que ser capaz de torcer o pescoço do macho arrogante que estava sentado diante dela. Ela era tão assustadora que eu quase pedi desculpas a ela. Eu estou sério.
Se ela tivesse me encarado um pouco mais seriamente, então eu poderia até ter esquecido o fato de que ela uma vez tentou me envenenar até a morte. É sempre a raiva de outra pessoa que arrasta alguém que está tentando prolongar um pouco sua permanência no nirvana de volta à realidade. Eu lentamente abri minha boca. Eu estou ciente de por que sua honra de todas as pessoas chegou aqui depois de ter sido atribuído o dever como um juiz. Sim, eu conheço. Sua Excelência, Barbatos e Sua Alteza Paimon estão provavelmente mais ocupados atualmente. Os dois provavelmente gostariam que eu fosse julgado de uma forma que não havia sido confinada nem por um único dia. Minha prisão é evidência de sua disputa. Enquanto a facção das planícies e a facção da montanha forem agora aliadas, é necessário que os vestígios da minha prisão sejam rapidamente apagados. A atual aliança crescente está em situação bastante precária depois de todos os anos. Não, eu devo ser um pouco mais honesto? Eu ri levemente. Esta não é a única vez que tem sido assim. A crescente aliança sempre esteve no estado de estar no limite. Em vez de ser sagrada, a aliança crescente tem sido bárbara e, em vez de ser aliada do sangue através do derramamento de sangue e lágrimas enquanto lutam juntas para enfrentar um inimigo comum, é aliada do sangue no sentido de fazer seus próprios aliados perderem a vida. Algum sangue. Você. Estou sendo muito crua. Eu fui longe demais. Peço desculpas. No entanto, Sua Excelência, Citri, já é uma aliança crescente onde 7 traidores foram trazidos à luz. Desde o início, metade dos Demon Lords nem participaram da crescente aliança. Eles se posicionaram lá atrás e a única coisa pela qual estão orando é o fracasso. Este está pedindo isso por pura curiosidade, mas agora é a hora certa de estar discutindo a santidade e a celestialidade. As forças aliadas do Lorde Demônio ficaram mais fracas do que nunca. O Demônio Lorde Belial morreu depois de ter seu rosto arrancado por Elizabeth, a princesa imperial. Vários Demon Lords que eu nunca encontrei antes morreram em batalha ou foram expulsos de seus castelos. Somando-se a isso, embora houvesse traidores era um dado, acabou por ser 7 Lordes do Demônio. O sacrifício foi imenso. A aliança humana diante de nós estava em boas condições. A área nas nossas costas estava repleta de traidores, não traidores da nossa espécie. Naquela lista de traidores da nossa espécie, havia até o 1º grau demoníaco, Baal. Contramedidas especiais eram necessárias. Devemos nos agrupar mais firmemente do que nunca. Até que tenhamos torturado os suínos que estão vivendo inativos na linha de fundo. As planícies e as cadeias de montanhas são um mundo único. Precisamos nos apressar e nos retirar para as partes internas das montanhas, mas não há operação mais difícil do que recuar enquanto já estamos sendo despedaçados. Mesmo que as duas partes se enganem, elas devem perdoar uma a outra. Só então pode confiar finalmente ser estabelecido. Assim, o que você está tentando me dizer? É simples, Alteza. Eu falei. Se você fez uma tentativa de envenenar a vida de um aliado excêntrico, então o que estou tentando dizer é que você deve começar abaixando a cabeça e fazendo um pedido de desculpas. Como você pode estar discutindo os pecados deste alguém com um olhar tão descarado em seu rosto real? Citri fechou a boca. Um longo período de tempo passou antes que ela abrisse os lábios lisos. Eu faço. Sim. Para você, sim. Sou o Lorde Demônio do 12º posto e segundo em comando da facção da montanha. Eu tenho posse exclusiva do carinho do Bidsis Paimon. Eu estou ciente,